Vamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem. E eu quero falar para vocês. Realmente essa semana, isso que a Ellen viu, é algo tremendo, porque Deus está começando um tempo novo. Estamos nos preparando para um culto onde nós vamos gravar as nossas, pelo menos 4 primeiras músicas nossas. E fazendo com que a voz do Senhor, que Ele sempre profetizou, que Deus sempre mandou trazer palavras, que a voz dessa igreja seria ouvida, ela vai ser ouvida. Separe, se você tem férias, dá um jeitinho nas suas férias em janeiro, no culto do dia 9 de janeiro. Se Deus hoje estava abraçando essa igreja no dia 9, vai ser especial. Prepare o dia 9 de janeiro, porque vai começar algo novo a partir dali. Ali vai começar algo realmente especial e novo. Quer dizer, já está começando, mas vamos estar fazendo algo que foi sonho do nosso pastor por tanto tempo. E agora nós temos assim o dever moral e espiritual de continuar aquilo que ele começou. Vamos orar para a palavra de Deus hoje? Vamos lá que Deus quer falar com você. Fala assim, Deus quer falar comigo. Aleluia! Deus é bom. Graças a Deus. Começamos um tempo novo na nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, vem falar conosco. Que seja teu Espírito a nos visitar. Ó Pai, e quando o teu Espírito nos visita, o nosso coração se enche de alegria, de esperança, de graça, ó Deus, e nós começamos a ver o novo do Senhor. Pai, que hoje o teu Espírito Santo fale com a tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar, se revela a nós, ó Deus, não no nosso intelecto, mas no nosso espírito. Pai, coisas que nós já sabemos no nosso intelecto, mas que não nos transformam, que hoje o Senhor venha e revele-se ao nosso espírito, e isso seja para nós uma palavra para trazer realmente um tempo novo na nossa vida. Em nome de Jesus, renova a alegria, a esperança, o chamado, os sonhos dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a semana que vem, eu estou esperando a confirmação, mas está quase certo já. Nós vamos ter aqui a pastora Vera Tomasi pregando para a gente. Glória a Deus. Assim, vai dar até para matar a saudade do Marco um pouco, porque é o Marco de saia. De saia não, né? Mulher. Nem sempre está de saia, mas uma mulher de Deus, estou vendo com ela está ajeitando os compromissos, em nome de Jesus ela vai conseguir estar aqui. E eu convido todos vocês a estarem, porque vai ser uma bênção para a nossa vida. Hoje, eu quero falar para vocês, o tema da nossa mensagem é a frase da nossa igreja, que nós temos em todos os panfletos, aquilo, porque é a frase que deve e vai ser o que simboliza a nossa igreja. Se você viu esse catálogo da semana do mês do voluntariado, você viu aqui atrás escrito: amo, vivo, sirvo, sou igreja. Essa é a frase da nossa igreja desde que nós nascemos como igreja, quando foram definindo quem nós éramos, o que nós acreditávamos, e essa frase deveria definir cada cristão. Eu queria ler com vocês agora Efésios 1, nós vamos ler o versículo 17, 18 e o 23 do 1. Podia ler tudo, em casa você estuda Efésios porque é uma bênção. Vamos colocar Efésios 1, versículo 17, 18 e 23, para a gente ler na mesma versão. Peço que o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas gloriosas, da gloriosa herança dele nos santos.
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deixa eu ver aqui faltou uma palavra que eu queria que tivesse e eu não vi aí nessa versão. Não sei se é a versão ou eu pulei um versículo. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui, gente. Espera aí. A gente é assim mesmo, vai preparando a mensagem, fica tão emocionado que às vezes pula uma parte. Aqui. No 18, no meu, ele fala assim: iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Isso quer dizer do seu chamado. Daquilo que Deus te chamou. Agora eu queria ler com vocês, para completar isso, Efésios 4, versículo 1, 4. Vamos lá, Efésios 4. Versículo 1 e 4, depois o 15 e o 16. Eu vou ler na minha, deixa eu ver se aqui diz. Diz, tá bom. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. E agora vamos no 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que eu quero falar hoje? Nós somos a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja, querido, a gente usa o termo assim, vamos para a igreja, que é aqui o templo. É a nossa maneira de falar do templo do Senhor, mas na verdade aqui é um prédio, um templo, que nós consagramos a Deus, aonde a igreja se reúne. Se esse templo ficar vazio, ele não é mais a igreja. A igreja somos cada um de nós. Só que aí tem gente que fala assim: eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja e Jesus vive em mim. Vamos supor que meu pé decide não congregar mais. O que acontece? Eu não vou congregar mais, eu sou o pé, eu não faço parte da igreja. Pum, tira o pé fora, o que vai acontecer com o pé? Ele vai apodrecer e morrer. Nós temos que entender que nós somos parte do corpo do qual Cristo é o cabeça. Não existe essa coisa de que, eu não gosto da igreja, eu vou procurar uma igreja que se adeque a mim, porque a igreja fez isso, porque o povo da igreja... Gente, quando a igreja está te incomodando, você está incomodando a você mesmo. Deu para entender? Porque você é a igreja, você constrói a igreja, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele foi permitindo com que a igreja se reunisse em pequenos rebanhos, e cada um desses rebanhos, eles devem juntos ser um corpo bem ajustado, para que possamos crescer. Vocês estão me entendendo? E aí a igreja, Ministério Aliança, também deve ser como uma parte do corpo, se ajustar e ter aliança com os outros ministérios, para que a igreja de Cristo toda cresça.
Mas nós, como igreja, pastor Nivaldo pregou super bem, foi mais ou menos indo também para esse lado, só que trazendo um outro aspecto quarta-feira. Se você não ouviu essa palavra, deve ouvir a palavra de quarta-feira do pastor Nivaldo, que foi realmente tremenda. Nós precisamos começar a olhar para nós de uma forma diferente e olhar para os nossos irmãos que congregam junto conosco de uma forma diferente. Imagina isso. Deixa isso entrar no seu coração como uma verdade. A igreja, a instituição, é algo que existe porque é necessário cumprirmos as leis do nosso país para andarmos direitinho. Mas isso é um termo usado mais para que seja conhecido, mas a verdadeira igreja sou eu, ligada na Delma, que é ligada na Renata, que vai sendo ligada no Fábio, que vai sendo ligada na Cristina, e que vai sendo ligado um no outro. Essa é a verdadeira igreja. Diferente. O dedão do pé tem uma função diferente do dedão da mão, embora o nome deles sejam parecidos. As juntas têm outra função. Os braços, o nariz, a boca, os órgãos internos, cada um tem uma função totalmente diferente do outro, mas um está ligado ao outro, um precisa do outro. E quando perguntar para o meu pé, para o meu dedão do pé, quem você é? Ele fala, eu sou dedão. Sim, mas quem você é? Eu sou o corpo da Lúcia. Eu faço parte desse corpo, eu sou esse corpo. Assim nós, como membros da igreja de Cristo, nós precisamos, olha bem, Paulo, quando escreveu essa carta para os Efésios, e essa carta é uma carta que traz aspectos de salvação, de fé, de guerra espiritual, é uma carta riquíssima, a carta de Efésios. Mas uma das coisas que ele traz com bastante intensidade é essa questão de nós sermos parte do corpo de Cristo. E se você ler esse Efésios 1, ele também fala como o poder de Deus se revela através de nós, quando nós estamos totalmente ligados a esse corpo. Nós temos o poder de Jesus, enquanto nós somos corpo de Cristo. Porque o poder parte do cabeça que é Cristo. E é tão lindo quando fala assim, e aquele corpo, que ele é bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas. Ele anda bem, ele não fica assim. Vamos imaginar a minha perna. Uma perna resolveu se rebelar. E a igreja, e Jesus, o cabeça, fala, caminha nessa direção. Fica bem difícil, porque essa resolveu que eu não vou nessa direção, eu quero ir naquela. Não sai do lugar. Jesus é o cabeça e Jesus vai dando a direção para a gente. É por aqui agora. Mão, pega esse copo. Aí essa está rebelde, ela bate nessa. Não pega. Não é para pegar. Eu não tenho certeza. Deus não falou comigo, falou só com você. E aí começa a brigar o corpo em si. E o corpo deve ter essa unidade. Para com beleza, a gente caminhando para onde o Senhor está nos levando. Hoje o Senhor está nos levando para esse lugar de servirmos a Ele. Nós estamos abrindo o que podemos abrir, para que cada um de vocês, se sentindo parte do corpo, participem de algum ministério da igreja. E às vezes criam um ministério. Eu tive uma reunião que eu amei, eu estou empolgadíssima. Bom, primeiro o pastor Nivaldo veio já um tempo atrás, falando, pastor, o irmão Lucindo trabalhava com os PMs, vamos voltar a esse trabalho, vamos voltar. Eu falei, vai. A gente estava meio parado, como o irmão Lucindo falou mesmo. E ele já fazia esse trabalho antes. Nem sei quem estava junto com o irmão Lucindo naquela época. Antes era o pastor Benino que trabalhava. E assim foi indo.
E aí o pastor Nivaldo falou, vamos trazer de volta esse ministério. É uma parte do corpo, entendendo que o momento desse ministério é ir e atingir nossa comunidade e ser realmente uma voz de Deus. Essa voz de Deus vai fluir através da gravação das nossas músicas, é uma forma, mas a voz de Deus também flui quando chega ali a voz dessa igreja, a voz profética também chega quando nós trazemos os alimentos para a bênção do repartir e alcançamos pessoas da nossa comunidade. É uma voz de Deus que está sendo liberada. A voz de Deus também alcança no momento em que vai lá falar com os PMs, tem várias formas, mas eu fiquei empolgadíssima com a reunião que eu tive, que o Alexandre veio e trouxe para mim uma nova coisa, que eu estava precisando muito aqui na igreja, e que a gente não tinha, um novo ministério, que é um ministério que, eu não sei nem falar o nome, Alexandre, tudo bem, você entende o que eu estou falando, né? Então, você entendendo, eu já vou avisando, eu já vou preparando, estou começando a preparar os líderes. O Alexandre vai nos ajudar a organizar os grupos para eles funcionarem bem. Todos os processos dos grupos. Gente, eu fiquei tão empolgado com isso. Nem tinha te contado ainda, né, Niva e Adelma? Que vocês sempre estão aqui, mas essa semana a gente não se encontrou muito. E é um novo ministério. Ele pega aquilo que ele sabe e ele oferece para o corpo de Cristo, como uma junta, uma medula, como as nossas juntas precisam para funcionar direito. Deus tem chamado a gente para ser parte desse corpo, mas realmente, como Paulo falava aqui para os Efésios, ele começou a orar para que o entendimento, o discernimento, a sabedoria de Deus viesse e fosse revelada a eles, para que eles pudessem entender a beleza do chamado. Às vezes a gente vê a beleza do chamado só naquilo que a gente enxerga. E tem tantos chamados tão lindos e tão belos que são atrás das câmeras, literalmente. Que são naquele lugar que às vezes as pessoas nem veem. Quando vem alguns diáconos aqui, ontem parece que foi o Nauri. Quem vem bastante é o Helder, o Nauri, o Rogério, pelo menos é que eu lembro agora, que vem aqui higienizar a igreja, para a gente se reunir. Isso é corpo. Não tem nenhuma câmera, não tem ninguém vendo. Ele sai da casa dele, sábado à tarde, final da tarde, começo da noite, para deixar a igreja pronta, para que o corpo se reúna. Quando alguém vai e ministra às crianças, ministra aos adolescentes, aos juniores, como a Renata, o Michele e toda a sua equipe. Quando alguém cuida da produção, quando alguém cuida do áudio para a gente, faz todo o projeto de vídeo, gravação, edições, cada coisa que ninguém sabe quem é. Você vê a arte, você vê os vídeos que a gente muitas vezes coloca aqui, não está escrito lá embaixo quem foi que fez. Mas no céu está registrado, porque corpo sendo corpo. Pessoas que sabem que são igreja sendo igreja. Você sabe de uma coisa, quando nos é revelado que nós somos a igreja de Cristo, a gente para de pular de igreja em igreja, procurando uma igreja que nos sirva melhor, porque a gente olha para a igreja que a gente está, e olha, eu vou falar para você, você está no melhor lugar que você podia estar. Eu amo essa igreja. Eu amo a nossa igreja. Cada detalhe dela, até os defeitos dela, eu amo. E vai ter defeito, qualquer lugar vai ter defeito, viu? E se não tinha, quando você chegar, vai começar a ter. Porque geralmente quem muda muito é que leva defeito, né? Lógico que tem, todo lugar tem defeito. Mas quando você vê alguma coisa que está faltando naquele lugar, você fala assim, eis-me aqui. Pastor, eu percebi que está faltando tal coisa. Posso fazer? Eu percebi que a gente podia ser melhor em tal área. Não vem para criticar ninguém, tirar ninguém, não. Mas falar assim, como eu posso ajudar nessa área?
Isso é ser corpo, isso é ter a revelação de quem você é em Cristo, daquilo pelo qual você foi chamado. Ai, gente, é tão lindo você ver isso. Sabe, como corpo, você deve refletir quem Jesus é. Porque Ele é o cabeça. O meu pé, como eu falo bastante do meu pé, quando minhas netas eram pequenas, eu brincava que o meu pé, chamava José e o outro João. E conversava com elas, e elas amavam. Que saudade desse tempo. Às vezes até elas desenhavam uma carinha no meu dedão do José e do João. Um tinha uma voz mais fina, uma voz mais grossa. E elas se divertiam, conversavam com o José e o João. Quem sabe a Catarina daqui a pouco chega nessa fase, né? E daqui a pouco o meu netinho também vai chegar. Porque a Giovana e a Sara já passaram. Já não querem saber do José e do João mais. Mas, como eu estava falando assim, do meu pé. O meu pé, como eu falei antes, ele deve refletir o que eu sou. As minhas mãos, a minha boca, reflete aquilo que está na minha mente. Reflete aquilo que a minha cabeça ordena a minha essência. O corpo de Cristo deve refletir aquilo que Jesus é. E uma coisa que Jesus não é passivo. Uma coisa que Jesus não é assim, deixa os outros fazerem, não quero não. Aí já pensou, minha mão direita decidir não querer trabalhar, não quero fazer nada. Deixa a mão esquerda que faça. Eu estou cansada. Eu estou com problemas. Aí a mão parada ali. Ela não só não produz, como ela atrapalha todo o corpo de produzir. E como ela não descobre o propósito lindo pelo qual ela foi criada. Nós devemos refletir a Cristo em tudo que a gente faz. Hoje, na reunião que eu tive com o pessoal todo do louvor, da dança lá embaixo, infelizmente, muitos estão viajando, não participaram. Juba, andei pensando que a gente vai ter que repetir, porque muita gente faltou. Não sei como a gente vai fazer, chamar esses outros que faltaram para poder estar na mesma página que a gente. Hoje eu falava sobre essa questão dessa unidade do corpo. De você realmente trabalhar segundo um só coração, uma só mente, que é a mente de Jesus. A gente trabalhar segundo isso. Sabe, quando nós refletimos a Cristo, eu vou falar uma coisa, queridos. Nós não vamos acertar o tempo inteiro. Quem já percebeu que não consegue acertar o tempo inteiro? Ufa, bem. Olha, tem algumas pessoas que não levantaram a mão, Nivaldo, acho que é só nós aqui. Mas deixa eu contar uma notícia para você, você não acerta o tempo inteiro. Ok? Ninguém acerta. A gente vai, às vezes, entender errado o que Deus falou, ou vai deixar a nossa carne falar mais alto às vezes. Tem dia que você está mais sensível a Deus, tem dia que você está menos, tem dia que você está mais carnal. Quem já percebeu que tem dia que você está mais carnal? E chato. Ai, tem dia que a gente está chato, né? Tem dia que nem eu mesmo me aguento. Eu falo, deixa eu ficar quieto, porque nem eu estou me aguentando hoje. Deixa eu calar minha boca aqui. Começa a implicar com todo mundo, com tudo. Não, a gente tem que ficar na nossa. Mas, isso não quer dizer que você não reflita a Cristo em todo o tempo. Porque às vezes a gente fica frustrados com a gente mesmo, né? Porque a gente acha que refletir a Cristo é ser perfeito. Não, refletir a Cristo é crescer todos os dias em unidade. Crescer em direção à estatura do varão perfeito. Crescer em semelhança a Cristo. Então você está em obras, você está crescendo, mas nós temos que olhar para Jesus como nosso alvo, como nosso espelho, aonde nós queremos chegar. E se você der umas derrapada de vez em quando,
levanta e continua, porque os seus olhos estão fixos aonde você quer chegar. Como você quer. E Jesus, como nosso espelho, Ele traz exatamente essas palavras que são as palavras que definem a nossa igreja. Primeiro, amo. Jesus é amor. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Nós, para colocarmos, para sermos parte desse corpo, para entender que nós somos parte desse corpo, nós temos que amar o corpo de Cristo, amar os nossos irmãos, com todos os defeitos deles, sim senhor. Não precisa gostar muito, mas ame. Eu brinco, né? Ai, graças a Deus, Deus não pediu para gostar, só para amar. Amar é mais difícil, mas amar é perdoar, é ter paciência, é querer se dar para o outro, é querer servir o outro, é preferir não ver o erro do outro, é preferir cobrir os erros uns dos outros e olhar o melhor que a outra pessoa tem. Não se esconder atrás do que alguém falhou com você. Já pensou se Jesus desistisse da gente porque alguém falhou com ele, gente? Misericórdia. Porque a vida de Jesus foi um monte de gente falhando com ele. Mas ele os amou e, como diz a palavra, os amou até o fim. As últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, quase a última, né? Depois já está consumado, mas Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A nossa cabeça é uma cabeça que ama. Nós, como corpo, devemos amar também. Devemos amar como Jesus amou. Aí vem a outra parte. Vivo. Não, é viver. Jesus viveu nos ensinando como é ser igreja. Jesus, quando ele estava terminando, ele começou a falar do Espírito Santo, ele estava preparando aquele povo para ser o seu corpo. Jesus foi preparando aquele povo para exercer todo o poder que ele exercia. Vocês vão fazer as obras que eu faço e obras muito maiores ainda, mas tudo isso debaixo de ser o corpo de Cristo. Olha, vocês fiquem reunidos aí em Jerusalém, fiquem reunidos buscando, porque vai descer meu Espírito Santo, e quando vocês receberem essa dose de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Vocês vão ser meu corpo, aonde vocês estão. Vocês vão alcançar lugares distantes, vocês vão viver como eu vivi. Vocês vão viver sendo igreja. Gente, viver sendo igreja, sabe o que significa? Ser igreja faz parte da minha identidade. Depois que eu sou igreja, a minha identidade já não é a mesma. Porque eu sou a Lúcia, que tem uma história, tudo, mas eu um dia nasci de novo. E a gente sempre fala para as pessoas que recebem a Cristo, para que olha a sua nova família. E na verdade a gente está falando, olha agora, porque eles são parte de você, são parte do seu corpo, são parte da sua identidade. Vocês são parte da minha identidade. Cada um é parte da minha identidade. Porque eu não sou nada se eu não estiver ligada a vocês. Isso é viver sendo igreja. E Jesus todo o tempo, Ele nos ensinou isso. Ele foi nos ensinando essa questão de depender uns dos outros, de amar uns aos outros, de viver uns para os outros. E aí vem a terceira frase: eu sirvo. Lembra que eu preguei, eu acho que, não sei se foi semana passada, foi? Que Jesus serviu o tempo inteiro, mas que ele precisou fazer algo drástico para ver se eles entendiam que o nosso papel nessa terra é servir. E isso deve nos alegrar.
deve trazer uma alegria para a gente. Servir a Deus e servir um ao outro. E quando você serve a Deus, você está servindo pessoas. Porque todo o trabalho que Deus pede para a gente servir a Ele, está voltado em trazer o reino dEle para essa terra. Na hora que os diáconos chegam e começam a organizar a igreja, esse serviço a Deus é um serviço aos irmãos. Na hora que o louvor vem, ensaia, a dança ensaia antes, gasta tempo ensaiando, é um serviço prestado a Deus e aos irmãos. Quando o grupo de intercessão ora, busca a Deus, entra na brecha por alguém, é um serviço a Deus e às pessoas. Nós estamos aqui para servir e não ser servidos. Embora nós estejamos sendo servidos todo o tempo. Porque quando um serve ao outro, então sempre você está sendo servido de alguma forma. E a coisa mais linda é servir. Quem já descobriu que quando você é usado por Deus para qualquer coisa, você sente uma alegria, um gozo no espírito? Quem já descobriu isso? Já percebeu isso? É alguma coisa assim tão gostosa aqui dentro da gente que dá. Não importa se é grande, se é pequeno, se aos olhos dos homens é importante. No corpo, todos têm a importância. Todos têm importância. São funções diferentes, mas com importância diferente. E termina essa frase dizendo: sou igreja. E hoje, que isso fique registrado em você, que você receba a revelação de que a sua identidade é ser igreja de Cristo. Você não frequenta uma igreja, você é uma igreja. Você é a igreja, mas você é a igreja junto com seus irmãos. Por isso nós temos falado sobre essa semana do voluntariado. Porque a vontade de Deus é que cada um esteja servindo no lugar onde ele foi chamado para servir. E às vezes a gente é chamado em mais que um lugar, sabia disso? E às vezes o nosso chamado hoje não quer dizer que vai ser o da vida inteira. Deus às vezes tem tempos e épocas para algumas coisas. Eu já dei aula para criança, preparava a minha aula durante a semana, eu gostava de fazer coisas com eles na classe. Eu já limpei a igreja, limpei banheiro, gente, trabalhei com jovens já. Quem é um pouco mais velho, que era do tempo que eu pastoreava os jovens da igreja, que eu fazia aqueles acampamentos, que sem juízo que eu era, né, gente? Meu Deus! Quem foi nos acampamentos de jovem aqui quando eu era? Eu era muito sem juízo, né? Era ótimo, né? Mas eu inventava cada coisa. A Raquel e o Guilherme, mais a Raquel, né? O Guilherme é mais contido. Também são meio sem juízo, eu estou precisando trazer juízo para eles. Aliás, se preparem, porque vai ter acampamento de jovens no carnaval. E vai ter uma coisa muito especial, que eu não vou falar ainda, nesse acampamento de jovens. Mas nesse dia especial, a gente vai abrir para que toda a igreja possa ir lá. Vai ser na chácara, provavelmente. E a gente vai lá fazer um culto, um domingo à noite especial lá. Mas ainda... Depois eu conto. Quando a gente vê que vai dar certo, eu conto. É isso que Deus quer, colocar essa identidade dentro do seu coração, querido. E hoje, essa oração de Paulo... que se reflita no seu coração, que você seja iluminado para entender o seu chamado, e que você olhe para esse, ainda tem desse aqui, Gerson? Desse panfletinho do coisa? Pega esse panfletinho que está dizendo os ministérios que a gente está abrindo, mas de repente tem algum ministério que não está aqui, que nem o teatro não está aqui, mas... O Arthur escreveu uma peça e a gente já está pensando como é que vai fazer. Daqui a pouco eu vou precisar de gente de teatro. Aliás, se você quer participar do teatro, faz o seguinte. Arthur, você pode pegar o nome hoje?
O Arthur vai estar ali atrás, ó, naquele canto, tá bom, Arthur? Arruma alguém um papel, uma caneta ali para ele, pastor Arthur, desculpa chamando você de Arthur, é pastor Arthur. É que a gente não tem muito isso, né? Eu chamo a Delma de Dé, Nivaldo de Niva, é porque a gente é amigo, não é? Então, o pastor Arthur vai estar lá atrás, pegando o nome. Pastor Luciano, ajuda o pastor Arthur aí? Ótimo. Se você, porque nesse não está o teatro, porque a gente estava sem fazer nenhuma peça, mas agora surgiu uma peça. Roseli está aí? Volta. Porque a Roseli, além de tudo, é uma ótima atriz de teatro. Então, fala lá com o pastor Arthur que a gente vai começar a estudar essa peça para quando a gente vai fazer. Não sei. Não se preocupem, não é pro final, pro Natal, porque não dá tempo mesmo. Tá bom? Que você se inscreva. Se você está em dúvida, lê o panfleto, ora, fala, Deus, onde eu podia servir? Quem, por exemplo, gostaria de trabalhar em áudio? Nós vamos fechar uma turma e nós vamos ainda no mês de dezembro fazer um curso. Você não precisa saber, você vai fazer um curso, você vai aprender a mexer com a mesa de som. Tem lá atrás, para você se inscrever no áudio. Você pode ir lá atrás, eu acho que está junto ao áudio e vídeo, né, Diogo? Tá na produção? Está ali onde está escrito produção, você vai lá. Gente, tem tanta coisa. E se de repente você olhar tudo e falar assim, não tem tal ministério, e se a gente tivesse? Você sabe que eu estou com uma ideia bem louca, né, gente? Posso falar minha ideia maluca para vocês? Eu sou muito inovadora. Mas um dia a gente vai ter isso ainda. Eu queria que essa igreja fosse pet friendly. Que a gente tivesse um lugar para os nossos bichinhos ficarem enquanto a gente fica na igreja. Já pensou? Porque aí depois você sai daqui, você quer ir passear no parque com o seu cachorrinho. Mas só que tem que ser cachorrinho bom, tá? Cachorrinho que morde todo mundo não pode. Aí de repente a gente precisa, lógico, a gente vai precisar ter um espaço, ter pessoas que é escala também para olhar. Não pode deixar eles lá se matando, né, gente? Vai ter que ter alguém que cuide disso. Mas não é uma boa ideia? Fala a verdade. Gente, é infinitas formas que nós temos de servir ao nosso Deus e fazermos parte do corpo. A única coisa que não pode, sabe o que é? Ficar. Não tem nada a ver com isso. Não vou fazer nada. Porque quem não faz nada acaba vendo defeito naqueles que fazem. Então, quando você vê algum defeito, não, porque essa palavra é muito séria. Alguma fragilidade, alguma falha em alguma coisa, vai lá ajudar a consertar, em vez de falar. Vai lá e faça alguma coisa que anime seu irmão que está trabalhando e que talvez não tenha conseguido ser tão perfeito. Não destrua com palavras. Sabe a beleza do servir na casa de Deus? É que a palavra de Deus diz assim. Eu queria que já fosse preparando Efésios 5, 1 e 2 para a gente terminar. Pode vir um louvor aqui para a gente terminar. Para a gente terminar com a música. É que Deus fala assim: honre, trate o outro com maior honra que você. Sirva com um coração humilde. A palavra de Deus vai nos ensinando o como fazer. Então, aonde você vê que está alguma coisa difícil, vai lá e fala assim: eu tenho uma ideia para melhorar. O que você acha? Ou vem falar comigo: olha, eu vi essa fragilidade. Eu não tenho ideia para melhorar isso. Porque às vezes a gente vê uma coisa frágil e a gente não tem uma ideia para melhorar. Mas às vezes você, não como crítica, mas como realmente mostrar algo que pode ser melhor. E vamos fazer dessa igreja, desse rebanho, Ministério Aliança, um rebanho que sabe o que é andar em unidade, que valoriza o seu chamamento, que valoriza o seu lugar. Efésios 5, 1 e 2, põe para a gente, vamos ler.
Acho que eu falei muito em cima da hora, não tinha falado, aí eles têm que achar lá. Mas tudo bem, eu leio daqui do meu, porque também eles vão passar um vídeo já já. Ah, estão lá? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o nosso alvo. Que a minha vida seja uma oferta à sua vida. Que a sua vida seja uma oferta à vida dos irmãos. E à medida que nós fazemos isso, nós juntos somos oferta que sobe com cheiro agradável a Deus. Eu queria orar com você agora. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento. Revela dentro do nosso espírito, ó Deus, coisas que às vezes ficam só no nosso raciocínio e não mudam quem nós somos. Coloca dentro de cada um de nós a identidade de ser igreja, de ser um com o meu irmão, de servir até aquele que eu nem conheço, de servir aqueles que estão à nossa volta, que não te conhecem, de servir a nossa comunidade, Senhor, e sermos realmente corpo de Cristo. Senhor, que o Senhor possa usar-nos com poder, autoridade, graça, sabedoria, para abençoar outras vidas. Fala ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Essa é uma oração que é para você fazer, para que a sua vida não seja mais a mesma. Querido, não deixa o inferno falar que você não tem lugar na casa de Deus, porque Deus não te atraiu para esse lugar à toa. Ele viu em você tantas coisas boas, e Ele quer usar você como parte do corpo dele. Não importa se é uma coisa que aos olhos dos homens parece pequena, para Deus nunca é pequena. E antes da gente encerrar com uma música, eu queria passar de novo o nosso vídeo do voluntariado. Glória a Deus. Queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos terminar com cantando para Jesus. Eu já vou orar e abençoar você. Eu peço que você passe lá atrás, pegue seu folheto para você orar sobre isso. Dê o seu nome para ser um voluntário na casa de Deus. Alguém que sirva da forma que for. Vai lá, se você tiver interesse em algum ministério, mas tiver dúvida, pergunte para a pessoa que vai estar ali, tem as mesas escritos de alguns ministérios, e se você quer fazer alguma coisa nova e quer marcar, marca um horário comigo, liga aqui na igreja e marca um horário para a gente conversar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse domingo tão precioso na Tua presença. Que o Teu Espírito realmente mexa com o coração de cada um dos Teus filhos e fale com eles a beleza desse chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos leve em paz, abençoados, com uma semana abençoada em todas as áreas da nossa vida. Os guarde, Senhor, nos proteja, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um que está aqui, suas famílias, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão viajando, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, guardando e dando vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando uma música e que o Senhor te leve, te abençoe, cumprimenta teu irmão, fala para ele depois,
Eu sou parte de você, sabia? Este é o tempo de adorar. Todo luto já passou, é festa. A promessa se cumpriu e um novo som virá. E as nações te adorarão na festa. O passado ficou pra